Boa noite a todos. Dando continuidade, então, ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, hoje nós trazemos o tema livre-arbítrio e responsabilidade. Para dar início, fechamos os nossos olhos e façamos a nossa prece, colocando a nossa mente e o nosso coração nas luzes do Divino Mestre. Pensamos no Mestre de braços abertos, sempre do nosso lado, e com muita confiança, peçamos aos amigos espirituais que estejam conosco, nos amparando, nos fortalecendo para mais uma noite de estudo. Graças a Deus pela oportunidade do aprendizado e que possamos, sempre de mente e coração aberto, buscarmos entendimento dessa doutrina de amor tão consoladora. Agradecendo sempre a oportunidade, damos graças a Deus, assim seja. Então, vamos seguindo aqui o nosso estudo hoje. Falando então de livre-arbítrio e responsabilidade, o Livro dos Espíritos nos traz a questão 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta é, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Isso para dizer que nós não somos robotizados, nós somos guiados como marionetes, temos a nossa liberdade de pensar e também pela nossa vontade, a nossa liberdade de agir. A questão 844 vem complementando falando da infância, do livre-arbítrio, goza o homem desde o seu nascimento? E a resposta, há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. As necessidades da infância, né? Quando a gente estuda a doutrina espírita, sabemos que a criança até os 7 anos está ainda em fase de desenvolvimento e pronta ainda para muito aprendizado. Então, ela tem sim o livre-arbítrio, mas ela o usa apenas para as suas necessidades da infância. A questão 845, Kardec vai questionar se as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer podem influenciar na sua liberdade. Ou seja, se aquelas vivências, aquelas más tendências que ele já vai trazer para essa encarnação, se isso já não o deixa preso em alguma situação, que ele não vai conseguir sair, se isso não vai tolir a sua liberdade. E a resposta é, conforme seja este mais ou menos adiantado, podem ser tentados à prática de atos repreensíveis, mas não há nenhum arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Então tem essa máxima, querer é poder. Então é a vontade que faz a ação. Ninguém está predisposto, ninguém está arrastado. Cada um terá sua própria forma de resistir, pela vontade, pela consciência, pela reforma íntima que está fazendo, pelo entendimento do seu desenvolvimento moral. Então, cada criatura humana se define pela sua consciência, que a separa dos irracionais e lhe confere a dignidade espiritual. Conscientes do que somos e do que fazemos, somos naturalmente responsáveis pelos nossos atos. Então, os homens se diferenciam dos animais pela consciência. Sentimos culpa, né? Nos sentimos mal com o que fazemos. Isso nos dá mais discernimento. Isso faz com que o sofrimento, a dor que nós passamos, dê resultado para nós, porque nos alerta, porque faz com que possamos refletir mais nas nossas ações, nos resultados das nossas ações. Essa é a nossa dignidade, a nossa consciência.
E ela nos dá a responsabilidade de caminhar aprendendo cada vez mais. Então, na questão 846, Kardec questiona sobre a influência do organismo, se pode ser um prejuízo para o livre-arbítrio, visto que na encarnação às vezes temos algumas deficiências, não é? Ou toda a situação que nós já trazemos, se isso pode prejudicar nossa liberdade. E a resposta é que a matéria exerce sim a influência, tanto que nos mundos onde os corpos são menos materiais, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, esclarece que, tendo um homem o instinto do assassínio, seu espírito é quem possui esse instinto, e não seus órgãos o qualificam. Aqui nós estamos falando da nossa formação orgânica, né? Planejando a nossa encarnação de acordo com a nossa consciência, nós trazemos alguns problemas, algumas deficiências, até físicas, e algumas questões também que envolvem o nosso organismo, as nossas dificuldades. Mas elas não significam que nós não temos a liberdade. E como ele fala aqui, né, se nós trazemos um instinto para o mal, não são nossos órgãos. Então, qualquer deficiência não vai atrapalhar a nossa liberdade. Pior faz aquele que anula o seu pensamento para se ocupar somente com a matéria e deixa de se premunir contra o mal. Incorre em falta, porquanto assim procede por sua vontade. Isso para dizer que se a gente usa a nossa vontade, a nossa liberdade de pensar e a nossa vontade para agir, e essa ação é simplesmente somente para se ocupar da matéria, isso é pior do que a gente ter uma deficiência, uma situação que trazemos, né, e tentamos justificar as nossas atitudes com elas, né? Então, pior do que tudo isso é a gente se anular, se entregar simplesmente para a matéria, sem relutar, sem usar da nossa vontade para vencer as nossas tendências. A questão 872 vem trazer um resumo, então, um fecho, né? Uma colocação final para a gente. Livre-arbítrio se resume em dizer que o homem não é fadado ao mal. Não existe predeterminação nem sentença de destino. Podemos escolher, programar nossa existência e podemos ser arrastados para o crime pelo meio onde vivemos, pelas nossas circunstâncias materiais, mas sempre seremos livres para agir. O livre-arbítrio existe para fazermos escolhas da existência, das provas, para ceder, resistir às nossas más tendências. Podemos nos modificar pelo conhecimento de nós mesmos e das leis que regem nossa natureza moral. Podemos nos modificar, assim como a inteligência se transforma pela instrução e o temperamento pela higiene. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal e nem mérito em praticar o bem. Então, vem colocar para a gente que nós não somos compulsados ao mal. Nós podemos decidir que mesmo que as circunstâncias, que mesmo que o meio onde nós vivemos nos dê mais dificuldade diante das nossas escolhas, ainda assim nós somos livres para escolher. Quando falamos de livre-arbítrio, é disso que estamos falando, da possibilidade de escolher, de não ter um destino. Não estou fadado, eu posso mudar, posso dizer sim, posso dizer não, quando eu quiser. Não há desculpa para os delitos humanos da organização física, nem justificativa para perdermos a razão e nos tornarmos desumanos. Se pudéssemos justificar o mal, também não seria assim para o bem? Quando o homem pratica o bem, logo destaca o mérito, e nem pensa que foi a natureza, ou a constituição, ou o meio o responsável. Sua vontade é sua liberdade. A gente age diferente no bem e no mal. Quando a gente prejudica alguém e age mal com alguém, a gente se justifica. Quando a gente faz o bem, a gente se enche de mérito. Então está dizendo que se a gente estivesse julgando que o mal é por circunstâncias, então o bem também seria, não é? Então nisso a gente tem que pensar, existe uma razão. O bem
traz o bem de retorno. O mal traz um mau retorno. Mas nós temos o tempo todo a liberdade de agir, de escolher o nosso caminho. E temos para isso a nossa consciência, que nos dá uma direção. E temos essa busca pelo nosso aprendizado e desenvolvimento da moral. Quando estamos falando de livre-arbítrio, temos que entrar na lei de causa e efeito. Ela é a terceira lei de Newton e afirma que a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. A força é resultado da interação entre os corpos, ou seja, um corpo produz a força e o outro recebe. Isso para dizer que tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos tem uma reação no universo e muitas vezes nós não prestamos atenção nisso. A lei de causa e efeito, ela diz para a gente sobre o nosso comportamento de ação e de reação de tudo. A ação e reação representam o nosso comportamento, o nosso movimento perante esta lei, no caso, de causa e efeito. Então, toda vez que atuamos em relação ao nosso semelhante, nós provocamos uma ação sobre ele e automaticamente haverá uma reação. E essa reação nem sempre será da pessoa que nós afetamos. E o que isso quer dizer? Que quando nós agimos de uma forma errada, quando nós agimos mal, mesmo que a pessoa não revide, mesmo que ela não haja diretamente contra nós, o que nós precisamos entender é que nós estamos agindo contra a lei divina e isso, a própria energia do universo onde nós estamos emanando, ela tem uma reação também. Então, para toda ação existe uma reação igual e contrária. Fizemos o bem, recebemos o bem. Se não agirmos bem, o que vamos receber é de acordo com nossas ações. A lei de causa e efeito traz aqueles que se voltam para o bem e o amor, a colheita dos frutos como resultado de seus esforços na seara do bem. Nada fica sem retorno. Isso é importante. Compete-nos, assim, em qualquer circunstância, eleger o melhor que o nosso discernimento determinar, porque se a semeadura em qualquer parte é livre, a colheita é compulsória. Não há como fugir. E com ela nos defrontamos mais cedo ou mais tarde. Então trazemos às vezes uma grande oportunidade nesta encarnação de nos resolvermos com os nossos defeitos, com as nossas questões. Quando nos programamos nesta encarnação, trazemos esse trabalho, trazemos essa oportunidade de nos mudarmos e de caminhar de acordo com as nossas ações, mas sempre entendendo que de tudo que fizermos vai existir uma reação. No livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, Psicografia de Emmanuel, existe um capítulo que fala livres, mas responsáveis. E eu recomendo a todos que leiam esse livro, que ele é maravilhoso. E ele diz: o homem está ligado ao fruto de suas ações. Posse, negócios, estudo, trabalho e sexo. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias obras. Sempre a doutrina nos alerta sobre isso, que nós podemos, que nós somos livres para seguir em frente em tudo aquilo que nós queremos, mas sempre entendendo que se você plantar maçã, vai colher maçã. Se você plantar o bem, vai colher o bem. E diz que os princípios da justiça eterna em todo o universo não funcionam à base de paraísos e infernos, castigos e privilégios, mas através da reencarnação, em nós
conosco, junto de nós e por nós. Fala de uma forma tão bonita isso, né? E esclarece para a gente que a reencarnação traz toda a nossa caminhada. Não se trata de castigo divino, não se trata de sermos bonzinhos ou mauzinhos. Todos nós caminhamos no mesmo planeta, na mesma situação. Estamos em caminho de evolução e muito importante para nós cada passo que damos nessa oportunidade que temos. Quando fala reencarnação em nós, conosco, junto de nós e por nós, é que é um processo pelo qual todos nós passamos e precisamos ter responsabilidade sobre esse processo. Na obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, existe um capítulo chamado Amor. Também vale muito a pena para a gente ler. E lá diz que o poder da alma resume-se em querer, saber e amar. Querer para fazer convergir toda a energia, toda a atividade e toda a ação para o alvo a atingir. Desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem o estudo profundo que traz o conhecimento das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se e se perder no meio das conquistas e aspirações. Então, que importante querer, e importante direcionar a nossa vontade. E que importante o conhecimento, a doutrina sempre coloca para a gente a importância do estudo e da busca pela sabedoria, para nós podermos trabalhar a nossa moral, desenvolver a nossa moral. Mas também existe essa questão que, acima de tudo, é preciso amar, porque o amor ilumina a alma, fecunda e multiplica os recursos e trabalha para desenvolver o belo e o bem. Quando a gente fala de vencer as dificuldades e trabalhar, com aquilo que a gente traz, mas na nossa luta para melhorar, a gente tem que entender que o amor faz parte disso. Quanto mais a gente for em busca de vivenciar o amor como um sentimento puro que vem da alma, e junto com ele está essa nossa batalha de melhora. É preciso amar sempre. Porque são necessários a sabedoria e a ciência, longos esforços, lenta e penosa ascensão para conduzir-nos às altas regiões do pensamento e do coração. Mas o amor, ele chega lá em um só impulso e conquista paciência, coragem, benevolência e muitas virtudes. Então é por isso que quando falamos do amor, da nossa necessidade de entender o próximo, de fazer ao outro aquilo que gostaria que fizessem para nós, essa é uma escola de amor. A família é uma escola de amor, porque se a gente estiver pensando só no estudo, no conhecimento, mas não tivermos amor, nós vamos caminhar de uma forma mais difícil, mais longa, e que o amor é uma alavanca, porque ele nos ensina e ele nos ilumina. Muito importante. Então, fechando aqui o raciocínio do que nós estudamos hoje sobre livre-arbítrio e responsabilidade, a nossa responsabilidade, ficam aqui algumas reflexões. A lei divina rege os mundos e os seres. Significa que você pode escolher o seu caminho, mas se submete às leis de Deus. Então não é castigo divino, mas infligimos a lei divina e então entramos em desequilíbrio, nos desarmonizamos e isso tem uma reação. Moramos em espírito onde mora o nosso pensamento. Como é importante a gente trabalhar o nosso pensamento e a gente entender que pensamento é energia. Respiramos o bem ou o mal de acordo com nossas preferências. O problema não está nos outros, nem nas situações vividas, mas nas nossas preferências. Elas precisamos analisar, entender e nos modificar. Podemos ter a máscara física dos bons, mas é a alma que nos revela as intenções. A nossa carinha, o nosso sorriso, a nossa
falsa alegria pode ter para os outros um significado, mas é a nossa aura, é a nossa energia verdadeira que nos revela as intenções. Quando os espíritos desencarnados nos veem, não é com máscara, é exatamente com as nossas intenções. Então é nelas que precisamos trabalhar e olhar com atenção, sempre refletir com a nossa verdade. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside, segundo nossas próprias convicções. Aí está a nossa sintonia. É aí, em tudo isso que a gente está deixando aqui como reflexão, que a gente precisa nos perceber, porque o nosso caminho de melhora, a nossa reforma íntima está aí, em cada detalhe de nós. Nossa vida é um retrato do nosso pensamento e o Criador não nos retira a oportunidade de escolher. Mesmo quando pensamos que as coisas já estão certas, elas podem mudar totalmente. Estamos debaixo de um poder divino, uma força maior que todos nós. Há um Deus soberano garantindo o bem maior. O universo é moral e segue sob a égide do Pai de amor. Que lindo esse texto, não é? E nós temos essa certeza. Não cai uma só folha se não for da vontade de Deus. Então, Deus, como sendo nosso Pai, querendo sempre o nosso bem maior, coloca no nosso caminho todas as questões para o nosso aprendizado, para a nossa melhora. E, infelizmente, pela dor, nós temos uma busca maior. É a dor que nos conduz para pensarmos, mesmo dentro do que estamos passando hoje, né? Dentro dessa mudança toda no nosso planeta. Tudo está nos fazendo pensar. Há muitas famílias passando por muitas dificuldades, pela perda de entes queridos, e tudo nos faz pensar, nos faz olhar para Deus, nos faz refletir, nos faz orar ainda mais. Então, cada passo que damos é de nossa responsabilidade. E o Criador não é um algoz, é um Deus de amor que nos dá sempre todas as oportunidades que necessitamos. Finalizando então, temos essa frase para guardarmos antes de fazermos a nossa prece final. Livre arbítrio, capacidade de plantar o que você quiser. Você é livre. Justiça, colher exatamente o que você plantou. Todos nós somos iguais perante Deus, perante as suas leis, e a sua justiça nos dá exatamente aquilo a que temos direito. Então, com este ensinamento, fechamos novamente os nossos olhos com a sintonia desse Jesus luminoso que é nosso exemplo, que é nosso guia, que é o nosso modelo, e que possamos cada vez mais olharmos para as nossas más tendências, ir em busca da nossa liberdade, sim, mas com muita consciência, que possamos olhar o mundo, a nossa vida, as nossas ações, as nossas intenções e colocar mais amor e nos esforçar para amar, buscar sabedoria, continuar estudando e aprendendo. Que o Mestre Divino esteja sempre conosco em nossa caminhada e que seguremos a sua mão, porque Ele é a nossa força maior e sempre nos conduz ao bem. Muito grato por essa oportunidade de estar com vocês e encerramos o nosso estudo de hoje, dando graças a Deus. Assim seja.